Um grande ponto que pode ajudar na cura em The Walking Dead foi esquecido. Que ponto é esse? Isso pode mesmo ajudar na colaboração para as pesquisas e resolver alguma coisa, caso o Rick no futuro, com esse grupo agora da Filadélfia, queiram procurar isso, uns esforços com o Daryl e tudo mais, para resultar isso? Será que vão resgatar esse ponto? Por que esqueceram? Nesse vídeo eu vou comentar, responder sobre isso e muito mais. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, mas claro, respondendo os comentários de vocês, que tem algumas possibilidades, né, algumas novidades aí que vocês trazem, que eu não tinha notado, que eu não lembrava, e principalmente várias outras bem interessantes, até pra você que não mandou comentário. Então já cola aí, já deixa esse like que ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada. Ainda nesse primeiro semestre já vamos ter outra série de The Walking Dead, que é o retorno da série do Daryl aí. João, será que esse documento CONOP 8888 dos Estados Unidos já existia no universo de The Walking Dead? Muito bem, bela pergunta. Pra quem perdeu, na última semana eu fiz um vídeo sobre um certo documento, né, um certo plano que, na vida real mesmo, né, o governo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez pra treinamento de soldados, de militares mesmo, em cima de uma perspectiva de um apocalipse zumbi. Sim, existe um documento dos Estados Unidos feito pelo Departamento de Defesa, pensando em ocasiões zumbis e zumbis gerados de diversas formas. No caso, ele foi feito, como eu disse no vídeo, pra caráter de treinamento de militares, e não pensando no mundo real, mas tá lá, eles fizeram. Mas assim, indo diretamente pra pergunta, pensando no que a gente sabe de The Walking Dead, a gente sabe que o apocalipse nessa história de The Walking Dead começou em 2010, sim, isso é confirmado. E voltando pra vida real, esse tal desse documento, né, esse plano real do governo dos Estados Unidos foi revelado em 2011, né, então seria depois, então em The Walking Dead não teria. Eu acho que de fato uma abordagem pra esse tema, pra que The Walking Dead, o governo estava preparado assim, não é real, tipo, não tem isso. Mas a gente sabe que em The Walking Dead, nesse universo, existiam planos pra contenção e outras coisas caso acontecesse um apocalipse nos Estados Unidos, isso é fato. Tem inclusive um desses planos que a gente viu de forma recente em The Walking Dead, no caso no universo, mas especificamente em Fear the Walking Dead. Eu acho que esse foi o que a gente mais conheceu, mas ainda assim ficou meio superficial, né? Eu tô falando do plano padre. Se eu não me engano, a primeira vez que a gente vê esse livrinho, acho que é na sexta temporada, escuta alguma coisa sobre isso. Na sétima em si tem um aprofundamento nisso, e o padre mesmo, o lugar onde a base que era para as pessoas sobreviverem, a gente vê na oitava, que é a última. Mas assim, tirando o fato de que o desenvolvimento disso foi meio fraco, concordo, tá? Ainda assim, é um plano do governo dos Estados Unidos. É um plano, inclusive, que você pode ver o logo aí do governo, aquela coisa toda, e que foi levado pra um dos bunkers. Enfim, a gente conhece a história, né? Foi levado pra um dos bunkers por um senador, que é o tal do senador Vasquez, que tava com esse livrinho. E aí começou esse plano. Fora que na oitava temporada de Fear, a gente descobre que os militares estavam por trás disso, pra poder proteger. Era um plano pra poder salvar pessoas numa certa ilha ali, que vários seriam mandados pra lá. Só que no final das contas, acabou virando, né? Com a morte desse cara, os filhos deles, loucões, acabaram tornando isso um local só pra crianças separadas dos pais e que seriam crescidas ali, e é isso. Então a resposta pra pergunta diretamente é não, o universo de Walking Dead não tinha esse CONOP, esse plano aí, mas o governo do universo de Walking Dead tinha um plano. Provavelmente tinha até mais, que a gente não conhece ainda e deve conhecer depois. João Victor, tem um detalhe que eu não entendo. Pra que enviar zumbis americanos pra Europa se o apocalipse aconteceu no mundo inteiro? Uma bela pergunta e uma bela lembrança de uma brecha, né? Uma pergunta que não foi respondida na primeira temporada da série do Daryl. No caso, assistindo os episódios, principalmente no episódio 5, a gente descobre que a líder desse grupo francês lá, Poder dos Vivos, a tal da Genet, tem uma certa filial, tem um grupo associado a ela nos Estados Unidos, alguns membros, que vivem ali no estado do Maine e coletam zumbis pra ela. Pegam uns zumbis meio específicos e mandam pra Europa por meio de um navio. Navio esse que foi por meio dele que o Daryl foi enviado pra Europa, né? No caso, ele tinha sido enviado por esse grupo pra servir de comida de zumbis. No caso, eles levam alguns prisioneiros pra durante a viagem ficar alimentando os zumbis. E assim, a maioria dos containers, a maioria das coisas ali são zumbis. Só que, assim, tem vários outros quesitos nesse navio que não foram revelados, que são meio que um segredo, uma parte oculta ainda que eles estão guardando para as próximas temporadas. De fato, tem teorias do porquê levar zumbis pra Europa, sendo que na Europa tem zumbis. De fato. Algumas teorias dizem que esses zumbis seriam mais especiais. Ela procura tipos de zumbis específicos que ela consegue achar só nos Estados Unidos, e na Europa não. Os tipos de zumbis que são melhores
melhores pra aplicar o tal do soro, né, pra fazer os super zumbis, que eles usam zumbis como armas. Só que claramente isso é estranho e claramente também no primeiro episódio, na cena finalzinha ali, a gente vê que tem muito mais do que só zumbis nesse navio. Tem mais coisas secretas que não foram reveladas ainda e também tinha um laboratório que o cientista misterioso da GN lá ficava trabalhando pra poder fazer esse soro e outras coisas. O que é a desse navio? Por que essa mulher tem esse navio? E quais grupos têm relação com ela, né? Teve uma coisa que ficou bem fato pra gente, bem explícito, com o final de The Ones Who Live, a série do Rick da Michonne, é que provavelmente o CRM tinha uma relação com esse grupo ou tinha alguém infiltrado lá, como o Major General Bill falou. Agora, tipo, ela tem relação com outros países? Tem citações sobre Inglaterra, por exemplo, de que esse navio passa pela Inglaterra também, que a gente deve descobrir mais disso na segunda temporada. Por isso que eu falo que a segunda temporada da série do Daryl vai ser muito importante, muitíssimo. Porque é a questão, a França é o país comprovado que começou os zumbis no universo de The Walking Dead. E a última temporada que vai abordar a França nessa série do Daryl é a segunda. Já tá confirmado que a terceira vai ser em outro país. Vai ser gravada na Espanha, no caso. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, né? João, você acha que o fato da Alicia ser a primeira pessoa a ser curada da infecção pode ser abordado em algum lugar? Isso aqui é muito bom porque o pessoal esquece também, né? No caso, se a gente voltar na última temporada de Fear the Walking Dead, especialmente ali no episódio 2, a gente tem uma esperança de algo que a June, né, que também é médica, a personagem ali, tava fazendo durante os anos no padre. O padre, o grupo, né, forçou ela a tá testando radiação nas pessoas como um projeto de tentar curar as mordidas dos zumbis. E aqui a gente tem os testes, ó, testou, algumas pessoas viveram um dia, outras 2, 3, 4, vários outros dias. Tipo, não seria a cura da infecção, tipo, depois da pessoa morrer, ela ainda vira zumbi, mas quando a pessoa tivesse recebido a mordida, ao passar por esse tratamento, não precisaria cortar um braço nem nada, ou se fosse letal aqui no pescoço, não morria, tipo, ficaria viva. E a galera esquece, descarta isso, né, porque no final das contas não deu um resultado certeiro. Mas o tratamento é promissor, ela conseguiu até 9 dias de vida de uma pessoa que tinha sido mordida. E o menino lá, o Finch, o filho do Dwight, apesar da infecção ter voltado depois, ele ficou algumas boas semanas também com o negócio funcionando, vivo ali, mesmo depois de ter sido mordido. E assim, depois que ele morreu, a galera falou, não, isso aí não funciona. Só que o que a galera esquece é o trem do comentário aí, ó. A Alicia é uma personagem que a June fez essa estratégia aí, pensou nisso tudo da radiação com base no que aconteceu com a Alicia. A 7ª temporada de Fear é uma das mais fracas que tem, não dá pra negar isso, mas nessa 7ª temporada a gente vê a primeira pessoa do universo The Walking Dead que foi mordida, não conseguiu cortar coisas a tempo, ficou tendo febre a partir da mordida, só que uma febre irregular, ela não virava zumbi, não morria, mas também não passava febre, ficou muito tempo assim, até que em um certo momento, de repente, ela acordou bem. E na época, muita gente ficou em dúvida dessa cena, se seria um pós-morte e tal, mas com a aparição dela no final da 8ª temporada, ficou a comprovação. Ela sobreviveu à infecção dos zumbis, da mordida. A June, inclusive, na 8ª temporada, fala que a Alicia deve ter sobrevivido isso, porque ela tava na região ali que tinha muita radiação por causa das bombas nucleares do Texas, e os efeitos da radiação ficaram retardando a infecção no corpo dela. Assim, tem o ponto, né, de que a Alicia foi mordida no braço, ou na mão, alguma coisa assim, não foi numa parte tão letal do corpo, e depois cortou, mas cortou de forma tarde, é por isso que ela teve a febre. Mas já é uma situação, ela tava sofrendo os efeitos da infecção. É comprovado pelos produtores de que ela tava sofrendo efeito da infecção zumbi mesmo naquele momento. Então ela foi curada, ela é o primeiro caso assim, só que aí que tá o ponto. Recapitulando tudo isso, o ponto é que o universo do Walking Dead parece que não vai abordar mais isso, sabe? Mesmo que no futuro tragam uma série, uma explicação da Alicia, da Madison e da Tracy lá, voltem elas, né, elas indo pra Los Angeles, igual terminou Fear, mesmo assim eles não vão voltar nisso na Alicia, no porquê ela foi curada e tal. Eu não acho que eles vão querer focar nesse lado. Só se, a partir das questões do Rick, as questões lá do CRM, eles quererem abordar que uma seção do CRM pensou nessa questão da radiação e começou a dar certo. É alguém pesquise mais sobre isso, faça mais testes e consiga um resultado positivo. Qual que é a dose ideal de radiação para que uma pessoa seja curada da mordida definitivamente? São muitos pontos, mas é meio complicado saber se vão abordar ou quando. É o que eu falo há muito tempo. Se eles, AMC, quiserem, o universo de The Walking Dead tem mais uns 10 anos, no mínimo, de história para ser contada. E belo ponto, um ponto interessante, porque a gente tem que começar a trazer com a realidade. Isso aqui é uma teoria, é possibilidades, mas um ponto é que eu concordo. Você pega a própria história de Fear the Walking Dead que eu tava falando, essa brecha da radiação, a brecha da Alicia e da Madison, já veio um monte de história extra pra poder continuar contando. Você pega a brecha de The Ones Who Live, a série do Rick Michonne, as brechas sobre o CRM, as brechas sobre cenas de origem do CRM, as brechas sobre continuação do Rick ajudando na liderança da República Cívica, brechas sobre o Rick ainda ter que encontrar os outros personagens
personagens, que o próprio ator do Rick já confirmou que ele quer ver o Rick reencontrando os outros personagens. Vai somando na mão, vai acabando a mão. Brechas de personagens de World Beyond, que foi o outro spin-off, que não foram trazidas ainda. Os personagens que foram pra Portland, por exemplo. Brecha de abordar Portland em si, que não foi abordada. Portland é citado em The Ones Who Live, a gente vê ela de longe em World Beyond, mas nunca abordaram quem que é o líder desse negócio, como é que é lá dentro, como é que eles reagem em relação a esses ataques do CRM que quase aconteceram. Eles vão ser inimigos, no final das contas, ou vão estar junto com o Rick ali na Filadélfia? Vão ser aliados de volta. Aí as brechas dos personagens e das histórias de Tales of the Walking Dead que ficaram de brecha. Tá, a primeira temporada não foi tão interessante, mas e o que vai ter na segunda temporada de Tales, que já foi confirmada, né? Que não chamam de segunda, mas é uma continuação. A própria explicação sobre a origem dos zumbis, a própria explicação sobre uma possível cura e, tipo, olha o tanto de coisa, olha o tanto de coisa. E tem coisas verdadeiramente interessantes pra serem trazidas, né? Tem outras que nem tanto. Mas vamos, por exemplo, pé no chão aqui. O que a gente tem confirmadíssimo, oficial pela AMC até agora? Temos The Walking Dead pelo menos até o final de 2025. Isso é um fato. Dead City, a série do Negan e da Meg, tá gravando sua segunda temporada agora, mas por enquanto tá confirmada só pra 2025. Então, no início do ano seria essa série. Final do ano, provavelmente mais pro segundo semestre, deve ter a terceira temporada da série do Daryl, que já foi confirmada. Lembrando que a segunda temporada começa a passar agora em junho e eles começam a gravar a terceira ainda em junho. Aí tem More Tales of the Walking Dead, a continuação de Tales, que nem começaram a produzir ainda e nem sabem quando vão começar. E você já joga pro futuro. Eu diria que até 2026, pelo menos mais uns 2 anos aí, fixo, certeza, a gente tem de The Walking Dead. 10 eu não sei. Se eu for colocar uma perspectiva otimista de quando o universo deve acabar, eu falo que duraria até no máximo 2026, 2027. Então 10 eu acho um pouquinho exagerado. Vamos ver. Apesar de ter muitas histórias, né, como eu falei, ressaltei muito isso, eu acho 10 anos um pouquinho exagerado. Mas coloca aí o que você acha. Eles estão deixando de lado o essencial da série, que são os zumbis, e focando na guerra entre vivos. Tudo bem que a série não deve ser só em torno de mortos, mas deveria ter mais cenas igual ao início da série, onde o Rick saiu do hospital. Naquela época, a série passava medo. Vamos lá, meu querido, concordo em alguns quesitos com o seu comentário, mas preciso corrigir uns pontos. Primeiro, né, que no início de The Walking Dead passava um certo medo, mas a proposta de The Walking Dead nunca foi ser uma série de terror. O gênero oficial de The Walking Dead é drama. Entendo que o ponto principal tem que ser os zumbis, mas eu vou te mandar a pergunta aqui, por exemplo, você me responde aí nos comentários. O que você acha da proposta de The Walking Dead continuar abordando personagem, andando por lugar, horda de zumbi atacando, mata a horda de zumbi, aí outro lugar, mata zumbi, o zumbi encurrala, mata zumbi, o zumbi molenga, é isso? O que você acha desse ponto? Minha opinião é chato, tá? É tipo, zumbi hoje em dia em The Walking Dead não é tão mais ameaça, e isso era uma tendência. Personagens vão evoluindo, ainda mais que a maioria dos zumbis do universo são mais molengas, mais lentos, personagens vão evoluindo e tornando isso só um problema extra. O problema principal depois passa a ser outro, isso é natural. E tipo, muita gente às vezes critica sem ter uma noção do que tá falando. Ah, The Walking Dead, a partir do momento que passou a focar em guerras de gangue, perdeu o sentido e não é interessante mais. Pois é, mas quem fala isso esquece que os maiores ápices de audiência, de avaliação crítica, de sucesso em geral de The Walking Dead foram em momentos de guerra de gangue. Treta contra o grupo do governador na época da prisão, lá no início, era total sobre sobreviventes e nada de zumbis. Treta contra o grupo do Terminus, era total grupo contra grupo, foi um pouco mais rápido, mas era também, e não tinha a ver diretamente com zumbis. Chegada do Negan em The Walking Dead com os Salvadores, é um dos episódios mais bem feitos e aclamados pela crítica até hoje. Um dos momentos mais incríveis de The Walking Dead. Tudo bem, depois, na hora de desenvolver a guerra contra o grupo do Negan, não souberam fazer isso muito bem por conta de roteiro, decisões erradas, tipo morte do Crawl e outras coisas, mas isso não apaga o quão brilhante e o ápice foi a chegada do Negan, o teor dramático, que é o objetivo da série. Isso não apaga o fato de que os maiores ápices de The Walking Dead foram guerras entre grupos. Sim, foi isso. Eu sei que às vezes guerra entre grupo demais é um pouco chato, tem que equilibrar com a questão de zumbi, só que pra zumbi voltar a ser interessante e voltar a ser ameaça em The Walking Dead, eles precisam fazer o que eles fizeram no final da série principal, mostrar novos lugares agora que tem zumbis variantes, começar a fazer eles aparecerem mais, e também o que estão fazendo na série do Daryl, que mostrar não variantes em si, genéticas, mas zumbis modificados, que são esses super zumbis com soro e tudo mais. Então, em tese, o universo nesse quesito do zumbi voltar a ser algo importante, em tese o universo tá num caminho certo, né? Pelo menos pela série do Daryl. Vamos ver como é que isso vai ser abordado, mas voltar The Walking Dead como era antes não tem uma possibilidade. Tipo, não tem como você colocar do mesmo jeito, não faz sentido. Pois é, mas coloca nos comentários o que você acha sobre esses pontos, você que tá assistindo, eu sei que tem muitas opiniões distintas, cada um tem a sua. Fica ligado pra você não perder nenhum vídeo nessa próxima semana, já chega a série do Daryl aí, a continuação, né? Deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada e no mais é isso aí, um abraço, fui!